Nesse vídeo eu quero te mostrar como é que tu vai fazer para gerar uma conexão com os teus seguidores de forma real e prática. Eu considero que tem 3 formas de tu trabalhar essa conexão no teu perfil. Nesse vídeo a gente vai focar na última forma porque é ela que literalmente vai fazer o teu perfil ser único, ela que traz sentido para o teu produto, para o teu serviço, para o que tu faz hoje. Ela faz as pessoas confiarem ainda mais em ti e gera uma conexão genuína, sabe? Mas antes de te mostrar essa terceira forma, quero te mostrar também as outras que tu podes utilizar, porque sim, todas funcionam. A primeira forma de tu trabalhar essa conexão e gerar essa conexão é trazendo para tua comunicação as dores e dificuldades do teu público, da tua audiência, porque ela se vê naquele post, ela consegue se conectar com aquilo que tu está trazendo ali. A segunda forma de trabalhar essa conexão é pegar histórias de pessoas que utilizaram teu produto ou serviço, porque a história conecta. Agora, a terceira forma que vai ser o nosso foco nesse vídeo é tu utilizar e contar a tua própria história para gerar essa conexão. É normal de cara tu pensar que não tem nenhuma história grande e legal o suficiente de super-herói para contar para as pessoas acharem interessante. É normal tu achar isso porque a gente está muito acostumada com aquele tipo de narrativa de uma pessoa que era completamente lascada e que conseguiu o sucesso. Mas não é só esse tipo de história que funciona que tu podes utilizar. Então fica aqui comigo que tu vai já entender. É normal também tu pensar que as pessoas não dão a mínima para tua história, não se interessam em nada com a tua história, né? Mas tu concorda comigo que fofoca funciona hoje, vai continuar funcionando até a humanidade for a humanidade? Porque fofoca funciona e quando tu conta um pouco da tua história, tá rolando um pouco de fofoca ali. E um outro ponto que tu pode concordar comigo também é que pessoas compram de pessoas e é por isso que tu tem que trabalhar a tua história. Até porque a tua história ela pode estar envolvida ali sendo tu passando algum conhecimento que tu adquiriu e tu contando a história desse conhecimento. Tu pode contar a tua história simplesmente para motivar as pessoas a fazer o que deve ser feito, porque motivar também facilita o processo de venda, e tu pode utilizar a tua história para simplesmente fazer as pessoas te conhecerem, porque quando elas acreditam nas mesmas coisas do que tu, ou quando tem gostos parecidos com os teus, gera ainda mais essa conexão. E para tu começar a utilizar a tua história ao teu favor de forma super interessante também para o teu público, mesmo sendo uma história que é tua, a gente vai começar a organizar a casa. Para isso, a primeira coisa que tu precisa fazer para começar a utilizar a tua história é organizar e começar a entender que histórias tu pode trabalhar no teu perfil para o teu público achar interessante. Para isso, eu vou deixar aqui para ti uma aula que era completamente exclusiva sim para o meu treinamento Conte Tua História, mas eu vou liberar ela aqui hoje porque eu quero sim que tu utilize a tua história dentro da tua estratégia. Para isso, fica atento nessa aula que eu vou liberar agora para ti. São 3 passos que tu vai curtir de fazer e tu vai fazer igualzinho como eu tô te mostrando aqui, beleza? O primeiro como eu te falei, né? Vão ser 3 passos. E o primeiro, a gente vai fazer o que eu chamo de marco, ou seja, a gente vai começar a organizar os marcos cronológicos da tua vida, que podem envolver pontos da tua vida pessoal, da tua vida profissional. Aqui são grandes marcos da tua vida, ou seja, o que tu vai fazer? Construir uma linha cronológica da tua vida, sabe? Igual como acontece em história, por exemplo, né, que a gente vai vendo a evolução, pois então, aqui tu vai fazer com a tua vida também, os marcos cronológicos. Aqui, por exemplo, para tu entender como que vai funcionar esse marco, vou colocar de 2009 até hoje, então tu vai colocar até hoje também. Aqui em 2009, 2009, eu escolhi como marco terminar o ensino médio, começar ali a pensar sobre o que eu vou fazer da minha vida, qual é a profissão que eu vou fazer, né? Se tu pensar assim, Sandy, mas eu já tô na área há mais de 20 anos, eu terminei meu ensino médio há muito tempo, a minha graduação faz 20 anos que eu terminei, então tu começa da tua graduação, tu vai começar dos grandes marcos que teve na tua vida, beleza? Que tu já vai entender aqui, vai começando com os grandes marcos. Então aqui, esse marco que é o marco que a gente está vivendo hoje, né? Depois de terminar o ensino médio, outro grande marco foi terminar a faculdade. Então boto aqui terminar a graduação. Eu sempre esqueço qual foi o ano, mas acredito que foi em 2015. Depois, lá em 2019, eu me dei de presente, saí do meu trabalho, né, para me dedicar 100% ao digital. Então aqui foi um outro grande marco
na minha vida, na minha carreira. Esses eu considero como se fossem os grandes marcos. O que eu quero que tu faça, esses grandes marcos, é porque eu gosto muito de trabalhar com o conceito de limitação criativa. O nosso cérebro, ele é muito bom de pensar em soluções, ideias, até mesmo que tu fale assim, Sandy, eu não sou uma pessoa criativa. Quando a gente usa o conceito da limitação criativa, a gente constrói barreiras para fazer com que a nossa cabeça pense numa ideia ali, porque faz com que ela se esforce para pensar e organizar no que está acontecendo. Quando eu falo para ti, cria grandes marcos da tua vida, eu quero te forçar, te limitar a pensar nesses grandes momentos para a gente poder ter material para contar a tua história. Depois que tu fez esses grandes marcos, né, que aí tu não precisa entrar numa crise interna para definir qual que é um grande marco ou não, é só tu organizar. Eu considero que esse seja um grande ponto, esse outro, e vai organizando, porque dentro de cada marco e até mesmo entre os pequenos marcos, a gente tem o segundo ponto, que é o que eu chamo de recorte. O marco serve muito para a gente utilizar a limitação criativa, limitar a nossa mente ali, organizar o que aconteceu entre cada um desses marcos e cada marco. Depois disso, a gente vem para o recorte, que são pequenas situações ou decisões que a gente tomou na nossa vida. Por isso que dentro de cada marco desse pode ter recorte. O recorte, muitas das vezes, ele está atrelado, então, a uma decisão e uma situação que a gente viveu, né? Por exemplo, em 2009, eu posso trazer para cá como recorte a decisão de o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, eu posso colocar direção. Que direção eu vou tomar? Porque eu nunca fui da pessoa que desde pequena sonhou em ser médica, nada disso. Então eu tinha que decidir que caminho eu vou tomar nessa minha vida, né? E aqui, entre 2009 e 2015, teve uma outra situação que eu posso trazer como recorte, que foi em 2013, onde eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar fora do Brasil. Foi minha primeira viagem internacional e isso foi o primeiro ponto que eu comecei a pensar, meu Deus, o mundo é grande demais, eu quero conhecer lugares com meus próprios olhos. Então começou a despertar em mim essa vontade de viajar, de conhecer novos lugares, né? Aqui, em 2015, eu vivo a situação de falar, não quero seguir carreira, me formei, mas não quero seguir na engenharia. Eu quero que tu vá fazendo isso na tua vida também, na tua jornada. Eu tô fazendo aqui na minha para tu ter de exemplos o que tu podes abordar, né? Faz os grandes marcos, depois vem para os pequenos recortes. Outro recorte que eu posso fazer é que antes mesmo aqui de me dedicar exclusivamente ao digital, eu vinha tentando vários outros tipos de negócios, inclusive já tive um e-commerce, então vou botar aqui drop. Aqui depois, quando eu comecei a me dedicar realmente, eu não lembro qual era o dia exatamente, mas eu lembro que eu fiz um marco que para mim foi muito importante, de eu conseguir ganhar 10 mil reais em um só dia. Isso aqui é um recorte, né? É um grande marco para mim, sim, mas eu coloco ele como recorte porque o que eu preferi deixar como marco para me organizar foi a decisão de mudar de trabalho, me dedicar ao digital e é o que eu estou vivendo agora, né? Então, dentro dessa jornada aqui tem vários recortes. Se eu for pensando em tudo que eu já vivi até hoje, eu vou acrescentando esses recortes. E é isso que eu quero que tu vá fazendo. Analisando os recortes tanto entre os grandes marcos como também dentro do marco, né? Por exemplo, aqui em 2023, o que eu posso explorar para trazer aqui? A dor do crescimento, ou seja, crescer equipe, organizar, tudo que está envolvido esse lance de expandir, né? E aí, esse recorte, para te orientar ainda melhor, ele sempre vai estar relacionado a algum tipo de conflito, seja interno ou externo com as pessoas, ou algum tipo de descoberta de algo novo, algo inesperado. Então aqui, descoberta. Aí tu vai pensar na tua vida, que tipo de conflito tu passou? Um conflito entra como recorte. O que tu descobriu de novo? O que tu descobriu que mudou a tua perspectiva daquilo que tu fazia, sabe? Tu descobriu uma nova especialização que daí começou a te direcionar para o que tu faz hoje? Porque olha só, quando eu coloco que aqui em 2013 eu tive essa primeira faísca de conhecer novos lugares e tudo mais, é uma descoberta que eu fiz que está muito atrelado com algo que eu faço e vivo hoje. Então tu vai fazendo isso na tua vida também. E aí, depois de ter definido os marcos e os recortes, né, que tu viveu dentro de cada marco e entre eles, eu quero que tu faça mais uma coisa relacionada ao recorte. O que eu quero que tu faça é, pensa nesse recorte que tu separou, e aí tu vai lembrar que todo ser humano faz isso, então eu quero que tu lembre qual era a emoção
que tu estava sentindo, tendo nesse período, né? E o que estava passando pela tua cabeça em relação ao pensamento? O que tu pensava? Aqui, quando eu tinha que tomar a direção da minha vida, qual era a emoção que eu tinha, né? E o que passava na minha cabeça? A emoção talvez eu colocasse como insegurança. Então eu ia botar aqui insegurança. Pensar. O meu pensamento era muito prático. Qual era a profissão que minimamente me interessava e que me dava um bom retorno financeiro? Aí eu colocando aqui o que eu pensava, né? Quando eu fiz esse meu recorte aqui de 10 mil no dia, qual foi a emoção que eu tive? Eu coloco aqui felicidade, alegria, realização. Eu vou colocando aqui tudo que eu vou lembrando como que eu estava me sentindo. De pensamento, eu pensava, finalmente, consegui. Aí eu posso colocar aqui também, mas ao mesmo tempo eu me perguntava quando que isso vai acabar. Aí eu boto aqui, quando vai acabar? No sentido de, meu Deus, será que eu vou conseguir sustentar, vou conseguir fazer de novo, vou conseguir dar conta? Então, outro sentimento que eu tinha também era o medo. Medo de não conseguir repetir, medo de me frustrar, medo de decepcionar as pessoas. Toda a situação que a gente vive tem uma emoção e tem coisa que a gente está pensando. Eu quero que tu traga para cada recorte que tu fizer e cada marco a emoção e o pensamento, porque isso vai ser material para a gente explorar na tua história. Tudo isso aqui pode virar história tua, né? Só que para a gente conseguir fazer isso, eu quero que tu trabalhe marcos, recortes e o terceiro passo, que é o seguinte. Esse terceiro passo é o retrato. Ou seja, né, a gente fazer o que as nossas avós, bisavós falavam, pega lá aquele retrato, menina, pega lá aquela foto, né? Ela queria falar foto, mas ela chamava retrato. Então, o retrato é tu parar, depois que organizou tudo isso aqui, e ir atrás de fotos de retrato que mostrem justamente esses momentos que tu estava vivendo. Então, aqui, por exemplo, eu poderia pegar uma foto minha lá do final do ensino médio, né, para vir para cá para esse recorte. Eu poderia pegar aqui uma foto minha fazendo drop, uma aqui desse dia que eu fiz os 10 mil, para começar a trazer o que eu chamo, e tu vai ver na oficina, de acessórios de realce, que vai realçar a tua história. Essas fotos vão trazer vida para tua história, vão trazer mais detalhe mesmo, que vai enriquecer a tua história, né? Porque a gente já está trabalhando aqui quais eram as emoções, pensamentos, depois tudo isso a gente vai conseguir deixar uma história ainda mais interessante trabalhando os acessórios que eu vou te mostrar aqui na oficina. Mas o que eu quero que tu faça agora de dever de casa é marco cronológico da tua vida. Para esses marcos, tu vai estabelecer os recortes que vêm de decisões que tu tomou, de situações que tu vivestes. Essas decisões e situações muitas das vezes estão relacionadas a algum tipo de conflito, seja interno teu. Por exemplo, um conflito interno que eu posso ter aqui comigo é em relação ao que eu vou fazer aqui em 2009, quando eu tinha que decidir a minha carreira. A minha mãe não me cobrava nenhum tipo de profissão, mas eu tinha o meu conflito interno do que eu queria e tudo mais. O descoberto, que algo aconteceu que trouxe algo novo, um ponto de vista diferente. Tu vai pensar nesses pontos para conseguir construir os teus recortes. Da feita que foi construindo os recortes, depois tu vai pensar qual era a emoção e pensamento que tu estava tendo naquele momento ali. Vou até colocar aqui, ó, o coração. Meu coração não é nada bom, né? Tu já reparou aqui? Pera lá, isso aqui saiu aqui, ó. Emoção, que eu quero que tu defina, e defina também o pensamento, né? O que tu estava pensando e sentindo em cada recorte desse. Depois disso, vai atrás dos retratos, pra gente retratar, literalmente, visualmente, como é que estava cada recorte desse teu da tua vida, beleza? Faz esse dever de casa, vai ser muito gostoso tu voltar na tua história, voltar na tua vida e viver cada momento desse. Até é legal tu organizar ali, né, com os marcos cronológicos e recorte a tua história que tu viveu até hoje, beleza? Executa lá que a gente vai seguir
com a nossa oficina. Agora que tu já aprendeu a organizar a tua história, eu te convido a dominar a narrativa pessoal e gerar conexão genuína e engajamento com teus seguidores lá no Instagram. Esse é o objetivo da oficina Conta Tua História, para tu dominar na prática a narrativa e elementos que dão vida à história, né? Se tu tens interesse e quer sim se tornar único no meio de tanto barulho lá no Instagram, confere o link que eu vou deixar aqui embaixo para tu acessar a oficina e ter todo o passo a passo para dominar essa narrativa pessoal e contar a tua história, na verdade, usar a tua história como ferramenta e dar o destaque que ela merece. Como tu já sabe, bora fazer, vamos vender, porque venda que segue e vai contar a tua história. Vai fazer um post lá contando a tua história.